Acessibilidade. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, sou madrasta de PCD, eu sou a bruxa, sou especialista em acessibilidade, atuo exclusivamente com acessibilidade aqui na minha empresa desde 2016, eu sou empresária. E nesse espaço aqui, eu vou te ensinar a como faturar com acessibilidade. E o que eu vou fazer? Qual será o tema dessa live aqui de hoje? Eu continuarei a responder as perguntas dos participantes do curso gratuito de acessibilidade na prática. Gente, estamos em meio a um curso gratuito de acessibilidade. Já tiveram 2 aulas, uma aula foi na segunda-feira, outra aula na quarta, e a última aula do curso gratuito será hoje, às 19 horas, ao vivo pelo YouTube. Então, qual que foi a proposta que eu levei lá para os participantes desse curso? Eu disse o seguinte, que eles poderiam enviar algumas perguntas por meio da pesquisa. É assim, a pessoa se inscreve, é direcionada para uma pesquisa. Então, se a pessoa responde a pesquisa, que não é obrigatório a pessoa responder para participar do curso, mas caso ela responda, lá tem alguns campos em que ela pode fazer alguma pergunta sobre acessibilidade, sobre temas de... Gente, é um espaço aberto para fazer qualquer pergunta. Como eu trato da temática da acessibilidade, né? Provavelmente o mais certo seria, né, com esse viés. Mas o espaço é livre e eu prometi aos participantes lá do curso gratuito de acessibilidade na prática que eu responderia a todas as perguntas que fossem enviadas por meio da pesquisa. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui. Eu já comecei a responder as perguntas na quarta-feira dessa semana. Hoje farei novamente e continuarei fazendo isso agora a partir das sextas-feiras. Eu faço lives todas as quartas e sextas, mas eu também gosto de tratar da questão do conteúdo em acessibilidade. Então eu vou reservar um dos dias para poder responder as perguntas e o outro dia eu vou continuar com a questão aqui dos conteúdos, tá bom? Então hoje eu vou responder a mais perguntas. E lembrando, como a gente está aqui no meio do curso gratuito de acessibilidade, só para reforçar para vocês. É um curso gratuito para arquitetos e engenheiros, onde eu estou ensinando exatamente o que eu disse para vocês aqui. Eu estou ensinando como que arquitetos e engenheiros podem começar a fazer mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade. Então lá eu mostro como que isso é possível. E se você caiu de paraquedas aqui, não sabe muito bem como que você faz para participar, saiba que ainda é possível você participar. A terceira aula será hoje, porém as outras 2 aulas, elas ainda estão disponíveis para serem assistidas. Então, se você é um arquiteto, um engenheiro que gostaria de aprofundar um pouco mais o seu conhecimento na parte da acessibilidade, eu recomendo que você se inscreva no curso e assista às aulas, que está imperdível. Eu estou entregando um conteúdo muito denso, tentei reunir aqui muitas coisas, da questão do referencial técnico, da questão de vivência PCD que eu tenho aqui na minha realidade, da questão que eu vivo aqui na minha empresa, realizando serviços de acessibilidade, peguei, reuni, empacotei tudo e tô tentando, né, entregar aqui de modo que você consiga utilizar aí na sua vida profissional, enfim, no que você precisar. Então, ó, se você ainda não está participando, não se inscreveu, o link está na bio. Se você vai lá, clica no link da bio, se inscreva, será direcionado para o grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp, ele está em uma comunidade na qual há lá todos os links de todas as aulas, tem o link do site, tem todas as lives de aquecimento, tem o link para pesquisa, enfim, todas as informações do curso estão lá. E você vai conseguir acessar e assistir a primeira e a segunda aula. E todo esse material, todas as aulas, todas as lives de aquecimento só vão ficar disponíveis até o final do curso, ou acho que até no domingo ou até a semana que vem. Acho que a semana que vem ainda vai ficar disponível. Não tenho certeza, mas até domingo é garantido, tá bom? Então, inscreva-se e participe.
E eu vou agora continuar respondendo aqui as perguntas que foram enviadas por meio da pesquisa, conforme eu expliquei para vocês. Então, vamos lá. Tem um campo aqui, que é assim, se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria gratuita, quais perguntas você faria com relação à acessibilidade? Então, tá aqui. Quais são os passos para ser assertivo em um projeto de acessibilidade? Não sei quem mandou a pergunta, tá, gente? Porque esse questionário, esse formulário, ele não é identificado. Então, eu tô respondendo aqui aleatório. Não sei quem enviou as perguntas, mas responderei mesmo assim. Então, quais são os passos para ser assertivo em um projeto de acessibilidade? Veja bem, para você conseguir um projeto de fato acessível, o que você precisa? Você precisa entender como que vai ser que as pessoas vão utilizar aquele espaço que você está projetando. E isso é algo que eu estou trazendo, que eu ensino lá na aula 1 do curso. Como que você vai fazer para isso aqui mesmo que está sendo perguntado. Por quê? Eu trago lá um método, que é o meu método, que é um mapa da acessibilidade. É algo que é uma visão diferente de como você pode trabalhar a acessibilidade. É algo que não está em nenhuma legislação, não está em nenhuma norma, que eu trouxe a partir de toda a vivência que eu tive aqui com relação à acessibilidade, que é você pensar uma questão mais prática de como que as pessoas vão experienciar aquele espaço, como que elas vão interagir com os espaços, tá? Então, assim, você entendendo como que vai ser a dinâmica de utilização do espaço, que é uma das premissas desse método, você vai conseguir já filtrar e perceber algumas questões de acessibilidade que podem não estar sendo atendidas. Então, no contexto de projeto, que é o que a pergunta está trazendo aqui, dependendo do que você estiver projetando, você vai entender que as pessoas vão ter pequenas ações dentro do espaço para realizar o que se deve realizar naquele espaço. Por exemplo, se for uma biblioteca, como que é a dinâmica de utilização de espaço de uma biblioteca? Provavelmente vai ter um atendimento, vai ter um acesso por catraca ou não, vai ter ali a disposição dos livros, tá? Para trazer um exemplo. Então você pensa, ó, a pessoa vai chegar, então você considera uma pessoa que não conhece o espaço. Como será essa interação? Ela vai se direcionar ali para um balcão de atendimento? Como vai ser esse direcionamento? Ela vai apontar da porta ali, vai avistar o atendente, vai até lá, depois ela tem que sair para um controle de acesso e depois ela vai circular ali na biblioteca, vai ter as estantes, vai ter os livros, vai ter os locais para ela poder fazer leitura, fazer os seus estudos, enfim. Só para você pensar numa dinâmica, como que isso funciona. Então, o que eu falo é que a gente deve meio que sair do automático e parar para perceber como é esse passo a passo. Porque é algo simples, mas ao mesmo tempo, se você pensar que isso deve ser realizado por todas as pessoas, você vai conseguir já filtrar as falhas na acessibilidade. Então, depois de você conseguir fatiar essa sequência de ações que as pessoas tomam nos espaços, você tem que considerar que existem pessoas nas mais diversas condições, nas mais diversas situações, pessoas com deficiência, pessoas que têm necessidades específicas, tá? Que é justamente a segunda premissa do meu método, que é o exercício de empatia, de entender como todas as pessoas vão realizar aquelas pequenas ações. Então, isso aí, já avistar lá o balcão de atendimento. Você faz o exercício do e se? Ah, e se eu não chegasse? Como é que eu vou ter acesso ao balcão de atendimento? Como é que eu vou saber que meu atendimento será ali? E se eu fosse uma pessoa em cadeira de rodas? Se eu fosse uma pessoa de baixa estatura? Se eu fosse uma pessoa obesa? Pessoas de baixa estatura, como é que ia ser aquele balcão ali? Ele está em formato acessível? Ele poderia ser atendido mesmo tendo baixa estatura, com autonomia e com segurança? Ia conseguir ser percebido a presença dele ali para ele ser atendido? Então, você pegar todas essas ações e entender que muitas pessoas precisam realizar aquilo ali, que é o exercício de empatia. E a terceira premissa do método que você consegue utilizar na questão de elaboração de projeto é você dominar o referencial técnico, porque a partir do primeiro e do segundo, da primeira e da segunda premissa, você já vai conseguir perceber as falhas, os pontos cegos, as situações que as pessoas não vão conseguir ou terão mais dificuldade para realizar aquelas pequenas ações, certo? Então, o terceiro passo é você saber, entender, dominar o referencial técnico da acessibilidade para você ir lá e indicar
tecnicamente embasado no referencial técnico, o que deve ser feito, quais são os elementos de acessibilidade que devem existir naquele seu projeto para que ele seja acessível. Então você vai meio que sanar, vai ter uma visão, vai vivenciar, vai experienciar isso com uma riqueza maior de detalhes, com um passo a passo mais detalhado de como as pessoas vão utilizar aquele espaço. Tá? E assim, é simples e complexo ao mesmo tempo, porque a gente está muito habituado, a partir da nossa vivência, tirar as nossas conclusões. Então a gente tem que dar uns 2 passinhos para trás aqui e voltar. Por exemplo, se você está nessa mesma biblioteca que eu trouxe no exemplo, e você vai utilizar ela de alguma forma, para você é muito natural. Você chegou lá, você vai avistar lá o atendente, se você tiver alguma dúvida, você vai lá, vai esclarecer, vai conseguir se comunicar com ele. Para resolver as questões que você foi nessa biblioteca, vai conseguir encontrar algum livro, alguma coisa assim, tá? Então, é sair um pouco do automático e entender como isso seria para todas as pessoas. É isso. Quais são os passos para ser assertivo em um projeto? Então, numa situação de projeto, você pensar como que aquele espaço de que você está projetando de fato será utilizado, você vai conseguir entender o que você precisa fazer para tornar acessível isso associado ao conhecimento lá no referencial técnico. Certo? Que se você conhece, você já vai entender quais são os itens obrigatórios que vão estar na legislação, que vão estar nas normas, que você deve contemplar ali no projeto que você está executando, beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. Diversas, mas principalmente sobre projetos que estão em andamento no meu escritório, não sendo específico, enfim, aí eu não consigo te ajudar, infelizmente, tá? Mas enfim, não sei, vamos seguir aqui. Não sei, várias perguntas. Por que o interesse por acessibilidade? Gente, o meu interesse por acessibilidade, ele vem de uma demanda pessoal. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma filha que é uma pessoa com deficiência. Atualmente ela tem 14 anos, mas ela de tanto viver algumas situações por falta de acessibilidade, é que eu fui percebendo que o mundo não era tão assim acessível quanto era para mim antes de eu ter a Laurinha, que é minha filha. Antes dela era tudo certo, não tinha nada de errado. Aí depois que ela nasceu, que ela foi crescendo, a gente foi vivendo várias situações assim que realmente a gente vê a dificuldade na prática, sente na pele ali a falta de acessibilidade. Eu fui me interessando e fui buscando a informação. Eu conto essa história completa de como que eu cheguei até aqui trabalhando com acessibilidade lá na primeira aula. Então lá na aula 1 eu explico com detalhes assim. Desculpa. Eu explico com detalhes, falo por que eu cheguei até aqui, mas basicamente é porque eu queria saber sobre acessibilidade para saber o que eu poderia exigir para ela. Porque apesar dela ser uma pessoa com deficiência, e aqui em casa eu tenho também o meu enteado que tem deficiência, ele tem 18 anos atualmente, eu queria saber o que eu poderia exigir dos espaços em acessibilidade para poder exigir que aquilo existisse, porque a gente sai, a gente faz muitas coisas, a gente viaja, a gente vai à praia, os meninos vão à escola, a gente vai em parque, a gente vai em shopping, a gente não deixa de viver por causa da questão da deficiência, a gente faz, mas saber o que de fato a gente pode exigir em termos de acessibilidade, não só acessibilidade, mas em termos de direito da pessoa com deficiência em geral, foi uma informação, um conhecimento que eu busquei por querer entender como seria isso e o que eu poderia exigir para os meninos aqui em casa. Então esse foi um caminho, acessibilidade. Eu fui me aprofundar ainda mais depois que eu entendi que não era um favor que as pessoas faziam em tornar espaços acessíveis. É uma obrigação legal, está previsto em várias legislações que todos os espaços devem ser acessíveis, e eu percebi que muita gente não detinha essa informação, não sabia que isso era uma obrigatoriedade e não sabia o que de fato precisava ser feito para tornar espaços de edificações acessíveis. Então eu decidi estudar a fundo esse conteúdo. Eu já tinha uma formação na área, minha formação é na engenharia, eu sou engenheiro, sou mestre em engenharia civil. Eu fiz o curso de engenharia de produção civil. Então, depois eu fiz o mestrado em engenharia civil. Então, eu já tinha uma formação na área. Eu pensei, gente, eu posso utilizar a formação que eu tenho para trabalhar e oferecer soluções
para as pessoas que também precisam trabalhar acessibilidade, que têm dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas, inclusive profissionais. Busquei arquitetos, busquei outros engenheiros para tirar algumas dúvidas e eu percebi que muita gente não sabia, não dominava muito bem o assunto. Eu falei, então tá, já que muita gente não sabe, eu vou saber esse negócio. Eu vou saber, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E é por isso que eu trabalho com acessibilidade hoje, desde 2016, lá quando eu abri a empresa e decidi oferecer esse serviço em acessibilidade, tá? É por isso, por causa da Laurinha. Tem foto da Laurinha lá na aula, tem, enfim, tá uma explicação assim, muito mais completa do que essa que eu estou só pincelando, tá bom? Seguindo aqui. No caso dos recém-formados em arquitetura e urbanismo, quais os tópicos de acessibilidade são importantes para você que não poderiam deixar de estar no projeto de arquitetura e urbanismo e que muitos arquitetos não têm dado a devida atenção e cuidado? Olha só, gente, o que eu vejo é que as formações em arquitetura e em engenharia não se aprofundam nessa questão da acessibilidade. Tá? Muita gente já me relatou isso. Eu não fiz o curso de arquitetura, eu fiz o curso de engenharia. Então, a arquitetura, muitos arquitetos já me relataram que o curso ele não se aprofunda tanto em questões de acessibilidade. Porque como que funciona? Existe o referencial técnico da acessibilidade e existem os espaços, os projetos para serem realizados que você deve pegar aquela informação técnica e trazer para a realidade de espaços, projetos e edificações, tá? Só que uma coisa é o referencial técnico que é extenso, é grande, é muita informação e são muitos detalhes. E isso tudo você vai conseguir perceber lá na aula 2. Quem assistiu a aula 2 do curso vai ver, lá eu passei lá. O tema da aula 2 foi o seguinte: quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las na prática? E foi exatamente isso que eu expliquei, sem ficar rodeando demais, mas fui lá, falei, preto, são essas, uso dessa forma. Então você vai perceber lá quando você assistir a segunda aula, que a informação é muito grande, é muito vasta, tá? E o que acontece? Existe uma dificuldade de você pegar aquilo ali e trazer para a realidade dos espaços, porque você tem que compreender esse documento, esse referencial, e depois quando você vai fazer essa transferência, é uma análise que é mais difícil do que parece. Porque, assim, se você tá falando em projeto, que é a questão da pergunta aqui, é mais fácil de trabalhar. Porque você tem um referencial, você vai atender o que está ali, o papel, né, aceita muito mais coisas do que a realidade, então é mais fácil de entender. Agora, quando você vai trazer isso para a questão da adequação, aí, meu amigo, fica mais complicado, porque você tem uma coisa que é existente. Então, você tem que considerar que aquilo existe, as pessoas já utilizam, mas, ao mesmo tempo, precisa também contemplar os itens de acessibilidade para serem espaços acessíveis. Então, esse tipo de transferência, de trazer para a realidade, é um processo um pouco complicado. E aqui o que eu vejo que, às vezes, quando tem essa questão abordada nos cursos de formação de arquitetura, engenharia, então nem se fala, porque eu acho que, pelo menos no curso de engenharia civil, na época que eu fiz, não tinha essa questão voltada para a acessibilidade. Havia muitas outras, mas a acessibilidade especificamente não mencionava tanto. E na arquitetura, você tem, às vezes, você é passada aquela informação, a informação do que existe, quais são as normas, não sei muito bem como que é, mas você pegar aquilo ali, utilizar na prática também e aprofundar no referencial, que são muitas coisas, eu acho que talvez não tenha nem tempo hábil, porque, pensa, é um curso que já tem muitos outros assuntos que devem ser abordados, entendeu? Então, a pessoa que vai precisar trabalhar acessibilidade, ela de fato vai precisar empreender um pouco de energia maior para poder se especializar, para poder ir lá e ver de fato o que precisa ser atendido em acessibilidade. Agora, o que eu trago lá na primeira aula do curso é uma visão um pouco diferente de como que você pode trabalhar a acessibilidade, que foi o que eu expliquei aqui no começo, na primeira pergunta. Que ao invés de você ficar ali preso à questão de norma, a norma é assim, então tem o item de rampa, tem o item de escada, tem o item aqui de elevadores, claro que você vai utilizar isso sim. Mas a maneira que você vai projetar e perceber os espaços passa primeiro de você treinar algumas habilidades que talvez não estejam no seu radar quando você vai trabalhar espaços e edificações, que é o quê? É sensibilidade, é percepção,
é entender como aqueles espaços de fato serão utilizados, é sair um pouco de si mesmo e se colocar no lugar do outro, para você conseguir ir treinando esse olhar. E é absolutamente possível de ser treinado. Cada um de nós tem uma vivência. Então, o que acontece é que às vezes tem algumas questões que estão nas leis e nas normas que não vai fazer sentido para muitos de nós, porque nós não temos a questão da vivência PCD. Então, pode ser que você ache que lá nas normas tem algumas questões que são muito, sei lá, radicais ou muito restritivas. Por exemplo, muita gente reclama, não, você vai projetar uma rampa, 8,33% de inclinação, é uma inclinação relativamente baixa, e é uma inclinação suave. Mas se você for pensar na vivência das pessoas que vão precisar de fato utilizar aquela rampa, começa a fazer algum sentido. Quando você se imagina, quando você faz a experiência de sentar em uma cadeira de rodas, por exemplo, não motorizada, para subir um desnível inclinado, uma rampa, às vezes pode ser até que você ache que 8,33 é muito, entendeu? Então, a maioria, tudo que está indicado no referencial técnico tem a ver com a questão da vivência PCD, e são muitos os tipos de deficiência, e são muitos os tipos de edificação existente, são diversas as questões de interação com o espaço, cada espaço é único, cada projeto é único, cada edificação é única, e eu tenho um referencial que deve ser utilizado para que no final das contas todas as pessoas consigam utilizar os espaços com autonomia e com segurança. Então, quando você treina essa questão de treinar a percepção, como que aquele espaço vai ser utilizado de fato, no passo a passo, sai do automático, você consegue ter uma visão melhor disso aqui que está aqui na pergunta. O que não pode faltar? No caso de projeto, você tem que garantir ali uma rota acessível, você tem que garantir a rota com aquelas características, que aí você vai buscar a norma, como que tem que ser o piso, qual que é a largura, quando você vai transpor o obstáculo, como deve ser a sinalização, entendeu? Mas é uma questão mais de experiência, de pensar como que o outro vai utilizar aquele espaço, independente da condição ou da situação de deficiência que ele viva. Porque, como eu digo lá também no curso, as pessoas com deficiência, assim como todas as pessoas, têm muitas potencialidades e às vezes elas não conseguem manifestar ou exercer todas as suas potencialidades por deficiências de espaços. E é aí que nós, profissionais, arquitetos, engenheiros, entramos para poder pavimentar este caminho, literalmente, para viabilizar que as pessoas utilizem os espaços com autonomia, com segurança, trabalhando os espaços e as suas funcionalidades. Então, quando você pensa num projeto, você vai lá e pensa como que aquilo vai ser utilizado de fato por todas as pessoas. Considera os tipos de deficiência, como todas as pessoas vão conseguir acessar aquilo ali. Se for um acesso, um controle de acesso, um atendimento, como será esse balcão, como será, vai ter circulação vertical, não vai ter, entendeu? Então, tudo isso, se você é um recém-formado ou se você não é um recém-formado, mas gostaria de trabalhar a questão de acessibilidade, é um olhar diferente que eu trago. Se você assistir lá a primeira aula, você vai ter essa informação com uma riqueza maior de detalhes. Inclusive, lá eu mostro qual é o método, qual é o passo a passo para você tornar qualquer projeto, espaço ou edificação acessível, os 6 passos para tornar qualquer espaço, projeto, edificação acessível. Então, assista lá. Não vou me aprofundar aqui no mapa da acessibilidade, que é o meu método. Falei das premissas, que é o que a gente deve sempre ter em mente para conseguir projetar, conceber espaços acessíveis, tá bom? Independente se for um recém-formado ou se for um profissional que já atua na área há mais tempo, tá? É uma mudança de percepção para trabalhar a acessibilidade. Agora aqui, onde as pessoas mais erram? Gente, é basicamente a mesma coisa. Não vou ficar me repetindo, porque eu falei lá na aula, já falei aqui 2 vezes, onde as pessoas mais erram é em querer buscar a informação ali na letra fria da norma. Falar, não, eu tenho a letra fria, que eu tenho que atender o que está aqui. Sim, as normas e a legislação vão ser um referencial que você deve utilizar para você conseguir trabalhar espaços acessíveis. Mas voltar, como eu disse, voltar um pouquinho e treinar esse olhar. Treinar essa questão da percepção do espaço e das pequenas etapas do que todo mundo vai fazer para poder interagir com o espaço.
tá? Então, lá na aula 1, eu trago o exemplo do bebedouro, que é uma ação simples que muitos de vocês, eu também, a gente não pensa para poder fazer. Te deu sede, você vai ao bebedouro, pega a água, bebe, vai embora. Mas você tem que observar alguns requisitos para saber se aquela situação ela pode ser realizada por todas as pessoas. Então, eu trago lá como que é, trago um exemplo, no passo a passo, a pessoa vai lá, viu o bebedouro, avistou, viu o copo, alcançou o copo, pegou o copo, colocou lá para poder servir a água, tem o comando, tem identificar se a água é gelada ou natural, fazer a escolha, enfim. Então, você entender que existe um fatiamento dessas ações para você saber se todo mundo vai conseguir realizar aquilo com autonomia e com segurança, ok? Então é aí que as pessoas mais erram. Elas mais erram em querer atender simplesmente a letra fria da norma. A gente tem que trabalhar a percepção com a norma, com a legislação, que também traz informações muito relevantes com relação à acessibilidade, para conseguir de fato apresentar as soluções em projeto e em adequações de espaço. Tá bom? É aí que as pessoas mais erram. Agora, se eu não sei, talvez a questão que essa pessoa quis trazer aqui, erra muito em sanitário, erra muito nisso, erra muito naquilo. Existem muitos erros mesmo, gente. Só que, depois que você treinou essa percepção e você já domina o referencial técnico, aí fica fácil de você saber o que de fato você precisa fazer e contemplar ali no trabalho que você estiver realizando para que ele seja acessível, tá? Gente, há muitos erros, há muitos erros. E assim, o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou fazendo de oferecer esse curso gratuito foi... Epa, apagou minha luz aqui, gente, peraí. Foi do tanto de situações que eu já vivi de receber, às vezes, projetos com responsabilidade técnica, com ART, com RRT, e que, de fato, não estavam atendendo aos requisitos de acessibilidade, considerando a acessibilidade que está aqui no referencial técnico, nas leis e nas normas. Então, de tanto ver isso, eu consegui perceber que, de fato, existia uma carência da informação entre os profissionais. E eu, como já trabalho com isso há muitos anos, desde 2016, como eu disse, eu respiro acessibilidade. Enfim, já fiz muitos projetos, serviços de acessibilidade e eu percebia essa carência mesmo na informação, decidi fazer o que eu estou fazendo aqui e eu espero de fato estar contribuindo com a vida profissional de vocês na acessibilidade e continuarei fazendo isso onde estiver ao meu alcance, claro, né? Então é isso, então as pessoas erram muito mesmo, projetos com responsabilidade técnica e eu vejo que essa questão de errar um projeto é só um comecinho de processo, porque se você errou um projeto, ele passou em uma fiscalização, porque normalmente a fiscalização também não domina tão bem esse assunto, então pode ser que muitas questões de falta de acessibilidade também passem, há bons profissionais também, com certeza, assim como em todas as áreas, mas se você pensar que num projeto passou itens, uma edificação que não está atendendo requisitos de acessibilidade, aquilo vai para um processo de construção, vai para um habite-se e vai ser construído da maneira errada, aquilo vai impactar a vida de toda a cadeia da acessibilidade, especialmente dos usuários, que serão impedidos de acessar, utilizar espaço com autonomia e com segurança. Vai impactar a vida do profissional, porque se ele elaborou aquele projeto ali, atestou a responsabilidade técnica, foi lá no CAU, no CREA, colocou lá garantindo que é acessível, mas não é, aquela responsabilidade técnica o seguirá ao longo de todo o ciclo de vida daquela edificação, porque a fiscalização em acessibilidade, ela acompanha todo o ciclo de vida da edificação. Então, se ela não foi atendida, se ela passou por alguma falha na parte de projeto, na aprovação de projeto, depois passou por uma falha lá na elaboração do habite, na concessão do habite para, enfim, e depois ela é construída de maneira a não atender requisitos de acessibilidade, aquela mesma edificação vai estar sujeita à fiscalização de outros entes que vão fiscalizar questões de acessibilidade. Não existe um instituto da acessibilidade, não existe. Existem várias entidades que vão trabalhar a questão da acessibilidade e exigir que aquilo exista em algum momento. Então, mesmo que a edificação tenha sido construída, concebida e construída sem acessibilidade, ela vai estar sujeita à fiscalização de um Ministério Público, de um Ministério do Trabalho. Às vezes o local, a empresa que vai ocupar
topar que a edificação ali vai precisar atender requisitos de acessibilidade para conseguir, por exemplo, financiamentos para se desenvolver, e a acessibilidade vai ser um pré-requisito, então vai ter que trabalhar a acessibilidade, em algum momento ela será convidada, entre muitas aspas, a atender os requisitos de acessibilidade. No caso de instituições de ensino, você tem a avaliação do MEC e do Ministério Público. Para você conseguir a nota lá do MEC, da classificação do curso que você está oferecendo, tem que atender requisitos de acessibilidade. Então, assim, é um campo onde a fiscalização tem sido cada vez mais atuante, tá? Então, a acessibilidade deve ser atendida. Combinado? Eu vou responder mais uma aqui, ó. Onde as pessoas mais erram. Rampas, já falei. Várias, já falei. Patamar em rampas, já falei. Na primeira live eu tô respondendo, já falei isso aqui. Como ganho dinheiro? Gente, vou falar para você que você perguntou isso aqui para a pessoa certa. Como eu disse a vocês, eu trabalho com acessibilidade, exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia muito bem como que eu ia fazer. Eu não sabia mesmo, de verdade, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo ali. Que eu sabia que existia uma carência muito grande da informação entre as pessoas. Se eu não conseguia achar com um profissional, se eu não conseguir achar com algum profissional da área, imagina então. Eu percebi essa carência na informação e eu decidi trabalhar com isso. Então, como que foi esse processo? Eu fui descobrindo como que era isso. E eu fui descobrindo à medida que eu fui entendendo qual era a demanda do mercado. E qual era essa demanda? A demanda por serviços técnicos, a demanda por oferecer soluções. Se a pessoa chega com um problema para você, você deve ser a pessoa que será a solução daquele problema. E assim, você buscando a solução, você vai conseguir ter a consequência do seu trabalho, que nesse caso aqui a pessoa está falando que é ganhar dinheiro. Mas, na minha opinião, ganhar dinheiro é importante. Mas quando se trata de acessibilidade, que é com o que eu trabalho, que é o que eu amo fazer, eu consigo enxergar algo além, que é o que? Você saber que o seu trabalho está contribuindo, colaborando para melhorar as vidas de muitas pessoas. Porque quando uma pessoa está diante de uma edificação, de um espaço que não tem acessibilidade, e eu já me deparei com situações assim várias vezes, com a Laurinha, com o Samuel, que a gente tem que ir lá e fazer acessibilidade raiz, é no braço mesmo que a gente vai lá e consegue fazer os meninos fazerem as coisas. Os meninos ainda tem a gente, que a gente está ali para dar um suporte, para fazer meio que a coisa acontecer. Mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade, não é todo mundo que quer. Muita gente quer poder fazer vivenciar as suas experiências com autonomia e com segurança e são impedidos de fazerem isso por falta de acessibilidade. Então, quando você percebe que o seu trabalho está transformando essa realidade, está trazendo a possibilidade de muitas pessoas conseguirem fazer o que para muitas pessoas é trivial, é natural, é ir num banheiro, é beber uma água, é fechar uma porta, é abrir uma porta. É muito simples, sabe? Então, você conseguir perceber que o seu trabalho está transformando realidades de muitas pessoas, para mim, é o que eu miro. E a questão financeira acaba vindo como consequência, tá? Então, no curso gratuito de acessibilidade que está acontecendo essa semana, as aulas 1 e 2 estão disponíveis. A terceira aula será hoje. Eu falo lá como que você consegue faturar em todas as etapas do mapa da acessibilidade, que é o método que eu trago para tornar qualquer espaço, projeto ou edificação acessível. Então você consegue ganhar dinheiro, faturar com acessibilidade, desde a etapa do projeto, da concepção da edificação, com consultoria, com projeto descritivo, projeto detalhado, projeto específico, instalação, sinalização, parte civil de adequação. Gente, é muita possibilidade. Se você pensar no tamanho da oportunidade que é isso, aí pronto. Por quê? Tudo precisa ter acessibilidade. Todos os espaços, edificações precisam ser acessíveis. Você vai falar, até edificações privadas precisam? Sim. Veja bem, o único local que não tem obrigatoriedade de ter acessibilidade atendida de acordo com os parâmetros de norma é
em edificações unifamiliares, dentro da sua própria casa, não precisa, tá? Mesmo assim, tem algumas regras quando você vai construir condomínios, tem alguma questão de algumas unidades que você deve atender, mas enfim, isso é uma questão mais específica. Mas em questão de edificação privada, se for um condomínio, todas as áreas comuns daquele condomínio devem ser acessíveis. Edificação de uso público, tudo tem que ser acessível. Privado de uso coletivo, tem que ser acessível. O que é uma edificação privada de uso coletivo? É uma empresa, por exemplo. As instalações de uma empresa. Não é uso público, não é qualquer um que pode entrar, mas qualquer pessoa que se candidate a uma vaga ali poderá utilizar aquelas instalações. Então é o uso coletivo daquelas pessoas que trabalham naquele espaço ali. Tá? Tem que ser acessível. Saiu para a rua, infraestrutura urbana, a calçada que você está usando ali tem que ser acessível. Sistema de transporte, acessível. Vai de ônibus, tem que ser acessível. De avião, de trem, de barco, tudo tem que ter acessibilidade. Tá? Então, em que tudo tem que ter acessibilidade. E se você olhar à sua volta, prestar atenção, você vai ver que, de fato, muitos espaços não são acessíveis, você vai conseguir perceber o tamanho da oportunidade e o tamanho das possibilidades que você tem de faturar com acessibilidade, desde que você se especialize, saiba de fato qual é o referencial técnico correto e saiba aplicá-lo na prática para trazer as soluções. O que vai te trazer um retorno vai ser a solução que você vai oferecer, entendeu? Uma solução viável, uma solução correta, uma solução definitiva em acessibilidade. Tá? Então, lá na primeira aula eu falo, na primeira e na segunda aula eu mostro muitos exemplos de casos reais que eu já vivi aqui na minha empresa, trago os valores, eu apresento os valores que a gente apresenta aqui em cada um dos serviços, tá? Então, assista lá para você conseguir entender que de fato é um campo de muitas possibilidades, de muitas oportunidades, tá? Mas mais uma vez, gente, a questão financeira é consequência de algo muito maior que quem trabalha com acessibilidade sabe exatamente o que é, tá? Por hoje, gente, vou ficar por aqui, tá? Vou deixar para responder. Tem muita pergunta. Eu já vi que eu estou muito enrolada para responder a todas as perguntas, mas responderei. Fiz uma promessa, já cumpri lá no outro evento de julho e igualmente vou responder a todas as perguntas que foram enviadas. Então, se você quiser mandar uma pergunta também, gente, eu acho que esse é o último evento que eu consigo prometer isso, porque tem muita pergunta e a tendência é que isso de fato aumente. Então, se você quer mandar sua pergunta sobre acessibilidade, tem alguma dúvida, se inscreva no curso gratuito de acessibilidade que está acontecendo. Hoje será a terceira aula às 19 horas e a aula de hoje está, trouxe um estudo de caso prático sobre piso tátil. Então, essas aulas, esses cursos gratuitos que eu faço, eu sempre tenho o cuidado de observar o que as pessoas estão solicitando, que elas querem aprender nesses cursos. E houve um clamor, um pedido muito grande com relação a piso tátil dessa vez. Então, a nossa terceira aula será um estudo de caso muito completo sobre piso tátil, que é o quê? Um espaço, um serviço que a gente fez aqui no escritório, que já havia o piso tátil instalado lá, estava assim, em desacordo com a norma, com a 16537. Eu sinalizei lá para o cliente, avisei para ele, olha, isso aqui não está em desacordo, enfim. Eles já estavam precisando meio que trocar, fazer manutenção, então tem todo esse processo. A gente mostra como que o piso era, mostra como que a gente fez o processo de remoção, fomos nós que removemos. Depois, como que a gente fez o projeto para poder trabalhar, instalar novamente o piso tátil de acordo com a norma. E depois a instalação, como que foi, e depois pronto. Então, é estudo, depois como que ficou pronto. Eu engolindo as palavras. Mas é um estudo de caso muito completo que eu vou trazer para vocês hoje, na terceira aula do curso gratuito de acessibilidade. Se você quer assistir, vá lá, se inscreva. O link está na bio. Vai na bio, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp. Lá na descrição da comunidade você vai ter acesso a todas as aulas. E nós mandamos também os links eventualmente lá no grupo, as pessoas conseguirem ter acesso. Ontem mesmo eu mandei de todas as aulas e hoje eu vou mandar o link da terceira aula também lá no grupo, tá? Então, se você quer assistir, quer participar, vai lá e se inscreva que você vai ter acesso a essa informação de qualidade, conteúdo denso que eu tô trazendo para vocês, vai ter acesso à aula 1, vai ter acesso à aula 2, assistam, que de fato é um conhecimento consolidado que eu estou trazendo para contribuir, colaborar com a vida profissional de todos vocês, tá? O que mais? Acho que é só, né? Por hoje é só, ficamos por aqui.
Vejo vocês, agradeço a todos que já se inscreveram, que já estão participando, que estão mandando as mensagens, que mandaram as perguntas aqui, e eu vou seguir respondendo a essas perguntas sempre às sextas-feiras, nesse mesmo horário, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Então, deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. DM Arquitetura, Maenge entrou. Hernan Soares Moura entrou. Noel Éder. Tá cantando isso? Noel Éder. Nath Silva entrou. Wanderson Arquitetura. Vou acenar para todo mundo aqui. E é isso. Vejo vocês à noite na nossa terceira aula do curso gratuito de acessibilidade na prática. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.